Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre Tigres e Dragões, parte 2, com o professor Reginaldo, da Faculdade EBRAMEC, uma das grandes faculdades de medicina chinesa. Eu acho que é a primeira a oferecer curso de pós-graduação com reconhecimento pelo MEC. Quase. É a primeira e única a oferecer graduação. Primeira no Brasil com graduação em acupuntura. Graduação, exato, com reconhecimento. Isso, aí sim. Pelo MEC, muito bem. Bom, se você não assistiu o episódio 1 com o professor, não precisa correr agora não. Assiste esse, depois você corre lá, assiste a parte 1, que essa é a parte 2. Quer afagar o algoritmo? Já? Ah, tô querendo perguntar, já que tá afagar ou afogar? O último episódio. Gente, ajude aí a afagar o algoritmo aí. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal pra gente levar essa conversa aí mais pra cima e subindo aí na home do YouTube, né? Dá essa força aí. No Spotify também, vão lá, dão 5 estrelas, a Apple Podcast, tudo ajuda a gente aí. É só um clique. Só um clique. E lembra que tem o Pix também, se você quiser fazer, a gente agradece aqui. Professor, no primeiro episódio, a gente já começou super avassalador, trazendo um monte de conceitos, mas eu queria te fazer uma pergunta, só para trazer um pouco uma linha do tempo aí. Tá vendo? Me roubou a... Sua pergunta era essa? Não. Como é que se deu a sua conexão com a medicina chinesa? É que a gente andou e falou um monte de coisa, mas eu fiz uma provocação no começo. Eu fiz? Primeira. Essa que eu ia... Fez uma programação. Foi? Do Kung Fu. Do Wushu. Do Wushu. Isso. Ah, verdade. O Wushu como estilo único é uma coisa. Kung Fu como um termo genérico, aí eu posso falar. A minha entrada se deu através da arte marcial coreana, Hapkido. Hapkido? Eu sou faixa preta de Hapkido. Alguns hoje pensariam sumô, eu até entendo, mas ela veio através do Hapkido. E o que acontece? No estilo que eu seguia do Hapkido, você usa pontos que nós temos no corpo para não precisar usar tanta força ou para causar uma lesão, um desconforto. Isso que ano era? Só para eu identificar. Eu tô falando... Pensando no Jim Mack. Você pensando no Jim Mack. Isso eu tô falando... Eu comecei por volta de 92. 92? Em que bairro? Lá era Vila Invernada. A arte marcial coreana... A Hapkido era o Mestre Kim que lecionava. O Jim Mack, ele teve seu boom um pouco depois, mas aí o Jim Mack, ele é como golpes pontuais, né? Em alguns estilos. Lá, por exemplo, a gente usava pontos para fazer torção ou para defesa pessoal. A gente usava nesse estilo. E dói, viu? Dói. E quando chega na faixa preta, você começa a estudar, a usar esses pontos na forma de acupressão, de massagem. Então, você já tinha esse viés que tinha algumas questões de acupuntura. Tá? Os grandes mestres já trabalhavam com questões de acupuntura, tudo. Mas então, uma abordagem coreana, então, aí. Ou não tinha? No geral. No geral. Okay. O estilo coreano era o primordial, mas uma abordagem geral. E aí, beleza. Tava lá, já tinha feito alguns cursos de massagem, já tinha atuado. Meu pai, ele teve alguns problemas de saúde no decorrer da vida e teve uma vez que ele teve um AVC isquêmico. E aquilo me afetou, aquilo me gerou uma gastrite, gerou um problema interno, e aí não conhecia nada, vamos para médico, aí vai para gastro, remédio, endoscopia, todos, nada resolvia. Aí eu lembrei que o meu mestre na academia estava começando a tratar com acupuntura. Falei, já tentei os remédios todos, continuo com dor. Fui lá. Uma sessão de acupuntura, zerou, não tive mais nada. Falei, preciso entender o que aconteceu. Só que nessa época, eu era estudante de Direito. Eu fui até o 4º ano de Direito. Aí chegou um ponto que eu falei assim, não dá, eu preciso entender o que aconteceu. Aí eu já estava estudando a parte de acupuntura, tranquei a faculdade de Direito e me mergulhei de fato na acupuntura. Aí depois fui fazer fisioterapia, tudo. Então foi nessa questão de perceber em mim o efeito e buscar. A arte marcial foi o viés de estar em contato com algo de cultura oriental, né? No Hapkido a gente tem algumas técnicas de respiração que seriam similares a algumas práticas de Qigong. Mas é aquela coisa, é o Qigong dentro de uma arte marcial, não é o Qigong terapêutico, onde você raciocina, reflete, você executa, percebe os efeitos no corpo, mas mais pela repetição, por alguma percepção do que a compreensão exata do que está ocorrendo. Aí
fui seguindo, estudei medicina chinesa, comecei a dar aula aqui no Brasil. E em 2001 eu vou para a China a primeira vez. 2001. 2001 foi a primeira vez que eu fui para a China. Aí quando eu volto da China em 2001, algumas pessoas que souberam que eu fui, não é que não existia grupo, até existia um outro grupo, mas não era tão comum ir para a China para estudar. E aí o pessoal fala assim, então, compartilha com a gente o que você aprendeu. E é ali que eu considero o início do que hoje é a faculdade. Comecei no espaço pequeno, cedido pela minha mãe, meu pai, que tinha um curso de inglês. Comecei a lecionar ali, a gente foi ampliando. Em 2016 a gente se torna faculdade, mas ainda sem qualquer perspectiva de ter a chance de pedir acupuntura. Não existia a chance de pedir curso de acupuntura. Então a gente começou a ter outros cursos, até que a gente consegue, em 2021, a autorização pela primeira vez no Brasil para ter uma graduação em acupuntura. Porque curso de formação, que é o livre, e curso de pós, já existia no Brasil, porque são autonomias das faculdades. Uhum. Mas curso de graduação, não, você tem que pedir uma autorização. Então antes nem existia essa chance, então a gente conseguiu lutar, a gente teve a autorização. Aí depois vem o processo de reconhecimento, aí tem todos os processos. E quanto tempo dura um curso de graduação? Curso de graduação em acupuntura é mínimo 3 anos. 3 anos. Mínimo 3 anos. Diário. E a grade curricular compõe o quê? Ela tem... Em Minas Gerais. Ela forma o profissional da saúde para atuar com a acupuntura. O que acontece é assim, aqui no Brasil a gente fala... Eu sou praticante de medicina chinesa. 90% das vezes você está falando que você trabalha com agulha. Se você vai para a China e fala, eu sou praticante de medicina chinesa, 95% vão achar que você trabalha com ervas. Tá? Porque a medicina chinesa é um todo. Igual nós temos a medicina ocidental não como profissão, como sistema de pensar a saúde. Então você tem o sistema ocidental e você tem o sistema da medicina chinesa. E aí eu tenho uma forma de atuar na medicina chinesa que eu dou algo para o paciente para ele engolir e ter esse efeito de dentro para fora. Nós chamamos de fitoterapia chinesa. No Ocidente é a prescrição de remédio, se a gente fizer uma analogia. Na China nós temos práticas corporais para benefício da saúde que nós chamamos de Qigong, como termo amplo. Lá atrás, como a gente citou na parte 1, já para o pessoal poder ir lá na parte 1, que a gente falou do clássico interno imperador amarelo, não existia o termo Qigong, não existia o termo Tai Chi. O termo presente lá é Daoyin. Então, que era um termo geral, histórico, para exercícios corporais. Ponto. Então, o que remete isso no Ocidente? É muito da educação física. E uso do alimento? É muito da nutrição. Então, você tem os paralelos como formas de se pensar. Só que a forma que a medicina chinesa chegou oficialmente no Brasil foi através das agulhas. Então, por isso que muita gente fala a acupuntura como sinônimo de medicina chinesa. E não é sinônimo. A medicina chinesa é o todo, é a forma de pensar. A acupuntura é um ramo clínico de atuação. Eu uso, quando eu dou aula, a imagem de uma árvore. A medicina chinesa é o tronco da árvore. E aí, indo para a copa, eu tenho os ramos, que é que vai dar fruto. Fruto é o resultado com o paciente. Então eu tenho um ramo que é fitoterapia, um ramo que é agulha, um ramo que é moxa. Eu tenho os ramos. A acupuntura é um deles. Então essa é a grande referência. Então o curso ele vai formar o profissional da medicina chinesa que atua com a acupuntura. As teorias são as mesmas. Tanto que a gente teve autorização do MEC para graduação em acupuntura, graduação em massoterapia e graduação em fitoterapia, onde o primeiro ano era praticamente o mesmo. Na China, você também tem a graduação em acupuntura, graduação em massoterapia e graduação em medicina chinesa. Onde a medicina chinesa, o foco é a parte de fitoterapia. Então, o nosso profissional vai ter essa formação. E aí vai ter aula de anatomia, fisiologia, patologia, bioquímica, porque ele é um profissional de saúde. Assim como na China, ele tem que ter todas essas disciplinas. E é um curso aberto, não, ou tem que ter uma experiência? Não, ele é um curso de graduação. O mínimo é o ensino médio. Ok. É graduação. Aí nós temos os de pós-graduação para quem tem alguma graduação na área da saúde. Ok. Aí médico, biomédico, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Isso de pós. E de pós-graduação. Quem fez a graduação em medicina chinesa pode fazer o de pós? Não. Ele não precisa fazer pós-acupuntura porque ele já teve tudo. A graduação é mais completa que a pós. Tá. Mas ele pode fazer uma pós em fitoterapia, em dietoterapia ou em áreas específicas. Hoje a gente tem, por exemplo, pós em medicina chinesa em ginecologia, pós em medicina chinesa em pediatria. A gente vai lançar uma que é pós
o conceito em chinês é yangshen, que é nutrir a vida, uma tradução, que implica em questões de longevidade, que aí entra muito de exercícios, de práticas corporais, vivências. Então, essas pós-graduações também são possíveis. A gente já teve há uns 10, acho que mais de 10 anos, a gente teve uma pós em Tai-Chi, que foi com o pessoal de Curitiba, o Levi. Sim. Que é responsável pela revista Tai-Chi Brasil. Então, a gente teve um grupo, a gente formou um grupo e deu um curso de pós, mas já tem bastante tempo. Aí, mas o que vai ensinar? Aí depende do objetivo, linhagem, se é uma coisa mais teórica, se é para formar professores. A gente está falando naquele momento onde havia uma briga da educação física que queria monopólio. Sim. Então, uma formação superior era adequada para aquele momento histórico. Então, a gente analisa e reflete sobre isso. Então, eles tinham aula de anatomia, de preparo, porque... Aqui a gente sabe, tem toda uma base, toda uma formação, mas assim como para dar curso livre de acupuntura, o cara não precisa ter literalmente nada, ele pode simplesmente anunciar. Infelizmente, quantos e quantos profissionais ou professores de Tai Chi que começam a dar aula. Ah, sim. Entendeu? Então, é uma questão que a gente tem que estar sempre atento. Então, ou será que uma postura errada de perna não pode gerar dor? E aí, às vezes, não, é porque você fez errado, não. Porque talvez o professor não soube transferir a informação de modo adequado. Então, a questão maior hoje que a gente enfrenta é que, por não ter uma regulamentação específica, qualquer um faz e anuncia que é uma escola A, B ou C. Então, eu como uma faculdade, eu tenho alunos que refletem sobre, vou fazer com vocês, vou fazer num curso de 6 meses. Você entendeu? Ah, ok. Seria assim, eu vou estudar Tai Chi com você durante 2, 3 anos para aprender de fato ou vou fazer aquele de um final de semana? É isso que acontece hoje. Tem gente que vai pelo caminho mais fácil. E quando você fala que é no mínimo 3 anos, tem a ver com isso ou tem uma grade que ela pode ser, tem créditos, você pode escolher? É no mínimo porque, por exemplo, se a parte de prática, se a pessoa não conseguir completar, ela pode prorrogar um pouco mais. Então, quando a gente fala de uma graduação, sempre você tem o tempo mínimo e máximo para concluir. Sim. Então, o mínimo são 3 anos. Se você fizer todas as disciplinas certinho, dá 3 anos. Mas como tem, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, ele fala assim, não, eu não quero fazer agora, eu vou reprovar nessa disciplina e entrego o semestre que vem. Aí vai da cabeça dele, mas no mínimo são 3 anos. Por exemplo, no mínimo são 500 horas de prática em ambulatório. Hoje a gente tem ambulatório todos os dias para a pessoa ter a vivência. Então isso é uma base importante para o aluno sair sabendo o que está fazendo, saber aplicar, saber trabalhar com o paciente mesmo. E a pessoa pode fazer após sem necessariamente ter feito a graduação de acupuntura. Isso, a pós, ela é um curso de formação em acupuntura oferecido para quem é graduado na área da saúde. Na área da saúde. Então ele vai ter as disciplinas de base, mas não vai ter anatomia, fisiologia, ele vai ter as disciplinas de acupuntura. Sim. Então são 2 anos de formação. Então mínimo 2 anos para formação livre ou pós-graduação, mínimo de 3 anos para graduação. Então é uma formação bem densa de a pós-graduação é só para profissionais de saúde. A pós-graduação na nossa instituição só para profissional de saúde. A gente perguntou a mesma coisa. Eu perguntei, depois o Márcio perguntou, depois o Romulo perguntou. Não, mas é bom martelar porque é o seguinte... Né? A ideia de uma pós-graduação é uma sequência. Sim. Mas a acupuntura é do zero. Sim, mas é uma sequência. Então o fisioterapeuta já estudou saúde, ele segue para acupuntura. Ok. O engenheiro poderia estudar? Poderia, mas não chama de pós. Aí a gente oferece como curso livre. Como graduação. Como curso livre ou como graduação. Entendi. Porque ainda hoje é possível o curso livre. Até o dia de hoje que a gente está gravando é possível. Vindo a regulamentação, vai ser só graduação e pós. Tem uma e não tinha uma briga que a medicina queria tomar conta? É uma similaridade com a educação física que queria controlar as práticas corporais no geral. Balé, artes marciais, tudo. E aí não teve esse êxito. Mas os médicos, vira e mexe, eles vão lá. E aí, só para deixar claro, que a gente fala para bastante gente, não é... A gente fala os médicos, né, da pensão que são todos. Não, é um grupo corporativista que quer controlar. Assim como na época da educação física, grande parte dos professores sabiam que não adiantava fazer isso, porque eles não tinham conhecimento e capacidade para isso. Então, é bom, você quer um atendimento em saúde de qualidade, tem que ser um acupunturista de qualidade. Ele pode ser médico, pode ser fisioterapeuta, pode ser biomédico, ou pode ser um cara que estudou acupuntura do começo ao fim. Eu, quando eu estudei acupuntura, eu não era nem fisioterapeuta, não era nada. Então não adianta hoje eu querer falar assim, não, só médico pode fazer, só fisioterapeuta. Não, eu tô indo contra o que eu fui.
Não, eu acho que quem vai fazer acupuntura é quem tem uma boa formação em acupuntura. O que é uma boa formação? Aí tem escola que vai achar que é 6 meses. Pô, na China são 5 anos todo dia. Só o brasileiro quer ser espertão e fazer em 6 meses, 12 meses. Tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha. A gente entende que culturalmente existem variações. Se você chegar na China, o mestre falar, você tem que fazer essa postura e vai ficar 1 ano e meio nessa postura, o chinês vai ficar. O brasileiro, se você falar que tem que ficar 15 minutos, ele vai reclamar. É fato. Mas não que a gente deixe de esticar os 15 para 40. Mas culturalmente é diferente. Esse é um ponto. Culturalmente, você vai para a China, a aula começa às 9, 8h30, tá todo mundo na sala esperando o professor entrar. Porque o professor é, entre aspas, a estrela, que tem o conhecimento, e o aluno tem que buscar entender esse conhecimento. O brasileiro é assim, o professor entra e o aluno vai chegar a hora que ele achar que está adequado. E o professor tem que se matar para tentar fazer o aluno querer estudar o que ele quer passar. Então, culturalmente é diferente. Então, a gente enfrenta essas dificuldades. E mesmo assim, o brasileiro quer aprender em 6 meses o que o chinês ensina em 5 anos. Onde o chinês não precisa estudar a cultura, ele já sabe a cultura. Você fala sobre Yin e Yang, 5 movimentos, para qualquer chinês, ele sabe o que é. Ele pode não saber a profundidade da medicina chinesa, ele sabe o que é. Você vai falar em Tai Chi, é princípio do Yin e do Yang. Você vai falar em Qigong, é princípio do Yin e do Yang. Você vai falar em alimentação, eles sabem, isso é mais Yin, isso é mais Yang. Ele sabe. Aí chega o brasileiro, eu tô falando brasileiro, mas o ocidental, em modo geral, que não tem essa vivência cultural, não tem esse respaldo e quer estudar menos tempo do que o cara que já traz essa bagagem. Então a gente tem que refletir às vezes sobre isso. Tá vendo? Reflitam. Professor, você falou no primeiro episódio, você começou a falar de alguns pontos e você falou do Laocoon. A gente tem na prática do Tai Chi, eu acho que todas as linhas de Tai Chi praticam o que a gente chama de, no Brasil, carinhosamente, a gente chama de postura da árvore, postura do tronco universal. O meu mestre costuma chamar essa postura de Uji, para dar a noção da cosmologia chinesa de Uji, depois Tai Chi, depois Lian Yi e as 10 manifestações, 10.000 manifestações. E quando a gente pratica o Ji, geralmente a gente faz algumas falas associadas a alguns pontos, né? O Laocoon, que você já mencionou, na palma das mãos, Pai Hui, topo da cabeça, Hui Yin, lá embaixo no períneo, e lá nos pés o Yongquan. Isso. E eu uso, quando eu vou falar sobre isso, ou quando eu vou me alongar sobre essa explicação, eu tento usar uma imagem de um circuito. É como se eu estivesse criando um... uma das eu queria formas... que você falasse um pouco... Vou trazer meu boneco aqui de volta. Traz aí. Ele não tem todas as movimentações, mas... quando a gente fala em postura anatômica no Ocidente, a gente está falando dessa postura aqui, com a mão virada para frente. Não é nem essa aqui, é essa postura aberta aqui. Essa postura anatômica ocidental. A postura anatômica, na visão chinesa, para ficar mais claro algumas relações, é uma postura com os braços elevados. Então aqui não vai... Mas imagina essa postura com os braços elevados. E aí, estes pontos, eles vão formar as partes Yin e Yang diárias. Então, em relação a membros, o Laocoon, nessa postura com a mão voltada para cima, ele é o ponto central do membro superior. O Yongquan, não dá para eu tirar aqui, é o ponto central do membro inferior. Retirando os membros, então, tirei os membros, eu tenho o tronco. O Pai Hui é o ponto superior e o Hui Yin é o ponto inferior. Então, na verdade, a gente está unindo o Yin e o Yang. Por isso que eu falo sempre... E a forma que você perguntou no vídeo anterior sobre escolas, né? Eu não falo que é uma escola, mas a forma que eu defendo a medicina chinesa, eu chamo de método Kan-Li. Kan é o trigrama de água, Li é o trigrama de fogo. Porque tudo em medicina chinesa, desde o mais simples até o mais complexo, o ideal é refletir sobre o Yin e o Yang. Então, o Laocoon e o Yongquan, eles estão ali em oposição de Yin e Yang. Pai Hui e Hui Yin, Hui é o mesmo Hui de Hui Yin, né? Encontro. Então, encontro de cima e encontro de baixo. Aqui eu poderia chamar de Hui Yang, mas existe outro ponto que tem esse nome. Então, ficou Pai Hui, as centenas de encontros. E Hui Yin é o encontro do Yin, da área Yin. E Pai Hui encontra o Yang. Bai é 100, é o número 100. Sim. Mas poderia ser chamado de Hui Yang, o encontro do Yang. Né? Já que a gente tem o oposto, que é o encontro do Yin. Então, essa é a referência. E aí...
quando a gente analisa e reflete sobre as características e manifestações desses pontos, eles vão ter as suas ações. Então, especificamente, o ponto Laocoon, ele é o ponto do movimento madeira dentro do canal do pericárdio, que é fogo. Ok. Yongchuan é também ponto madeira, só que dentro do canal do rim, que é água. Então, analisando a natureza madeira, eu estou equilibrando água e fogo de novo. Por isso que eu uso essa nomenclatura de Kan-Li para resgatar essa origem que em tudo eu deveria pensar sobre o Yin e o Yang. Né? Seja numa postura, quando eu coloco mais força num pé depois no outro, é variação de Yin e de Yang. Onde eu faço contração e relaxamento, é variação do Yin e do Yang. Uma respiração, jogar o ar para dentro é Yin, jogar o ar para fora é Yang. Jogar o ar para fora com uma explosão é diferente de jogar o ar para fora. Então você tem as variações e flutuações do Yin e do Yang. Então os nomes dos pontos também vão ter algumas referências, às vezes funcionais, né? O Kon de Laocoon, da ideia de trabalho, função, e de fato a mão a gente usa muito para isso. Yongchuan, Yong da ideia de borbulhar, e Chuan é uma fonte, então uma fonte borbulhante. Assim como você está andando num lago e tem fonte de água ali de baixo, ela solta aquelas borbulhas. E a borbulha sempre é de baixo para afetar o alto, né? Então ela começa embaixo e vai para cima. Então essa é uma característica. Já o Huiyin, o Bai Hui, a gente usa muito em práticas corporais, e aí vocês dominam muito melhor que eu, muito para alinhamentos do Yin e do Yang. Então puxar o Yin a partir do Huiyin e elevar o Yang, né? Como, dependendo da linhagem, como uma linha, se cada um faz aí a visualização, mas você está unindo isso, e aí de novo, a postura do Laocoon tem essa questão. Aí vem como usar essa postura. Tem gente que fala assim, você está fazendo o aterramento com o R1. Aterramento não é um termo próprio da medicina chinesa, é um termo ocidental, mas dá para entender que ele está usando a água, que é Yin, para tocar a terra, que é Yin. E aí, normalmente, no Jiangjuan ou no Wuji, aí você vai usar o Laocoon como um direcionamento desse Yang, por isso que ele é funcional, para onde você quer. Se ele é mais interno, mais externo, aí você tem as variações. Então essa é uma questão, como usar esses pontos. E aí tem gente que nessa linha vai fazer uma associação dos pontos com os chakras, que aí já é juntar a medicina chinesa com a ayurvédica, você entendeu? Aí já dá para fazer? Dá, mas dá outro nome, não fala que é medicina chinesa, porque não é. Mas nas práticas de Neigong, de Qigong interno, você tem alguns centros que se assemelham em algumas questões com os da Ayurveda. Por quê? Porque mesmo o Batontin e o Jinjin também vieram com uma influência indiana forte. Então, você tinha alguns centros, mas sempre com o nome próprio chinês, nunca com o nome de chakra. Então, você tem o Dantian, né, como área, né? E aí, trazendo de novo meu amiguinho, o Dantian é uma área abaixo do umbigo. Como ponto de acupuntura, não tem nenhum ponto que tenha nome Dantian. Mas, normalmente, a gente está falando da área próxima da área do ponto VC4, que seria 3 para baixo do umbigo, né? Esta referência é muito usada em várias artes marciais, né? Então, quando o pessoal fala, de modo geral, respire e direcione o ar para baixo do umbigo. O chinês não é burro, o ar não passa do pulmão. O que você está direcionando é o Qi. Por isso que, se você traduz como energia, fica vago. Mas quando você respira e joga, é o ar, mas não é o ar que você respirou, é o ar Qi. Aí você direciona para baixo, né? No Hapkido a gente usava muito percussão. Então, depende da arte marcial, quando você quer mais força, mais agilidade, você estimula esse Dantian como uma área de reserva. Então você bombeia, estimula, às vezes percutindo mesmo. Ou práticas de Qigong trabalha com imposição de mãos. E aí, de novo, lá o Kon direcionado para lá. Então, existe uma regra, se é a mão esquerda ou a mão direita. Existe até um debate em algumas linhagens. Mulheres e homens. Mas, basicamente, você tem um Laocoon sobreposto no outro, um impulsionando para o outro e direcionando para o Dantian. E aí, mas eu não sei onde é o Dantian. Faz no umbigo. Não é a mesma coisa, mas o umbigo também é outro centro importante. O nome, já que a gente falou de nome, o umbigo, Shan Che. Shan é o mesmo Shan de mente, espírito, e Che é da ideia de um tipo de um portão guardado, protegido. Então também é uma forma de se trabalhar. Não, e essa história também dos 3 dedos abaixo, me corrija se eu estiver errado, mas os 3 dedos abaixo não é abaixo olhando aqui, né? É um abaixo então, dentro, né? Eu só posso puxar aqui? Pode. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí, o que acontece é o seguinte.
eu tenho um umbigo, e agora, que só para ilustrar, isso aqui é minha sínfise púbica. Sim. Daqui até aqui, eu tenho 5 tsun, 5 medidas proporcionais. A gente fala em dedo para facilitar, mas 5 tsun. De novo, tsun pode ser traduzido como polegada, mas no Ocidente polegada é uma medida fixa. 2, tantos centímetros. Não, tsun é uma medida proporcional. Se essa área é num gigante desse tamanho, 5 medidas proporcionais. Sim. Se é num bebezinho, 5 medidas proporcionais. Então aqui, tá pequeno, mas do umbigo até a sínfise púbica eu tenho as linhas. Essas linhas que estão aqui em amarelo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho essas 5 medidas proporcionais. Então, o ponto VC4, ele está 2 tsun para cima da sínfise ou 3 para baixo do umbigo. E aí alguns vão defender que na literatura se fala em 4 dedos equivalem a 3 tsun. Mas é que tá, não é correto. Eu falo que usar os dedos é prático, não é técnico. Técnico é palpar o umbigo, palpar a sínfise púbica, divido em 5, aí eu tenho 3 exato. Isso é uma localização exata de ponto de acupuntura. Na prática, se acelera e coloca 4. Mas 4 de quem? Teoricamente da pessoa. Nunca do profissional. Sim. Porque o profissional pode ser maior ou menor. Sim. Por outro lado, você pode ter uma senhora com artrose e também não vai adiantar os 4 porque o dedo dela está inchado. Então, por isso que o ideal seria medir e ter essa referência de 5 medidas proporcionais. Então, dessa prega do punho até essa aqui são 12 medidas proporcionais. Então, se eu quero 6, eu vou pegar aqui e eu sei que o meio tem 6 tsun. Então, é sempre por medidas proporcionais que a gente vai buscar. Uau. E então, já que a gente falou do Tanchen, queria perguntar um pouco sobre o triplo aquecedor. Explica um pouco esse conceito. Isso. A medicina chinesa ela tem um conceito de 12 órgãos e vísceras, né? E desde lá de trás, desde o século II, aparece a descrição desse conceito San Jiao. San, literalmente o número 3. Jiao dá a ideia de algo que está queimando. Tá? 3 queimadores, não. 3 aquecedores, está muito bem traduzido, tá ok. É o que eu uso, inclusive. Isso remete primeiro a um conceito da medicina chinesa, defende o aquecimento. A base da medicina chinesa é promover o aquecimento. Quase todas as técnicas de prevenção em saúde em medicina chinesa focam em aquecer o corpo. Fato. Depois eu até volto nesse conceito se precisar. Mas os 3 aquecedores, lá no Nanjing, que é o clássico das dificuldades, ele é descrito como uma fu, uma víscera em chinês, fu, que tem nome, mas não tem forma. Então, não é que nem o coração, que eu tenho um órgão que eu falo, esse aqui é o coração. O triplo aquecedor, ele tem a função. E aí ele é dividido. Então, uma das formas de dividir é até o diafragma, então do diafragma para cima, aquecedor superior, do diafragma até o umbigo, médio, e abaixo do umbigo, inferior. E aí, as ações e funções do triplo aquecedor têm relação com os órgãos e as estruturas que estão nessas áreas. Ou seja, não é ele que tem a função, mas os órgãos dele que tem essa característica. Então, o aquecedor inferior, por exemplo, está relacionado com reprodução, mas também relacionado com eliminação por causa dos intestinos. Aquecedor superior está relacionado com a respiração, com batimento cardíaco. Então, você tem essa divisão. E aí isso se propaga pelo corpo, porque não é uma estrutura, é um conceito. E este conceito de se propagar pelo corpo faz com que eu olhe, por exemplo, para o meu rosto e eu tenha aquecedor superior, aquecedor médio, aquecedor inferior. Então, nas articulações, superior, médio e inferior. Então, entra nesse conceito de região também, isso. E não de... Não é um nome próprio. Então tem gente que fala assim, hoje se fala muito dos interstícios, fala muito... Tudo bem, mas o chinês lá atrás já falava que não tem uma estrutura fixa. Ele envolve todo o corpo. Então, o que mais se aproximaria seria, por exemplo, as grandes cavidades relacionadas às fáscias e os tecidos. Aí você pode pensar em elaborar esse conceito. Mas a base no corpo é dividir tudo em 3. Então, o conceito lá de trás, quando a gente fala em Yang, tem um conceito... O Yin Yang divide tudo em 2, né? E tem um conceito que divide as coisas em 3, que chama-se San Cai, ou 3 potências, 3 poderes, que é Tian, Zhan, Di, céu, o mais alto, mais Yang, Di, terra, solo, mais baixo, e Zhan, que é a pessoa no meio. Então, nessa analogia, as posturas, voltando àquela postura de base, eu estou
pisando na terra, elevando ou sustentando o céu. Inclusive tem posturas que usam essa nomenclatura para que eu mantenha o equilíbrio da pessoa no centro. Então, de novo, é o conceito de 3. Então, já existia muito essa lógica de pensar em 3. E aí, facilmente, você vai para 3 aquecedores, por exemplo. Tá? E aí vai para aquilo que eu falei de manter o corpo aquecido. A medicina chinesa, se eu pudesse resumir, qual o objetivo da medicina chinesa? Dentre vários, manter o corpo aquecido. Essa é a referência. Aí se você pegar a temperatura média de uma criança e uma temperatura média de um idoso, a do idoso é mais baixa. Né? Se pegar um corpo vivo e um corpo morto, a temperatura é mais baixa. Não, e é o que a gente promove por meio das práticas corporais, né? Você está mantendo atividade. Quando você faz Kung Fu, quando você faz Tai Chi, quando você faz Isso. Qigong. Por isso que raramente, não é que você vai ver práticas tradicionais de artes marciais ou artes corporais com pouca roupa. Porque não adianta você fazer uma prática para aquecer o corpo e estar com pouca roupa para esfriar o corpo. Então, normalmente, você mantém o corpo aquecido. Lógico que tem momentos que você induz transpiração, aí é outra coisa. Mas, via de regra, você vai manter o corpo aquecido. Essa é uma referência. E isso se dá na cultura chinesa. É o chá ou água morna para quente. Hoje, você já vê jovens tomando Coca-Cola gelada. Mas, tradicionalmente, a bebida é morna ou quente. Sim. Os mais tradicionais, mesmo quando vão tomar uma cerveja na refeição, tem o chá quente do lado. Então alterna entre um e outro. Mesmo assim a cerveja lá não tá na geladeira, né? Eu não bebo, mas é temperatura ambiente. Toma aqui uma cerveja se você quiser. A cultura ocidental é muito focada, por exemplo, você quer emagrecer, é comer salada, comer iogurte, coisas frias, geladas. Você vai numa refeição tradicional chinesa, não tem coisa crua. E se tiver, tem mostarda do lado, tem gengibre do lado, que é para aquecer. Aí você, mas o japonês é cultura asiática. Só que tradicionalmente, embaixo de cada fatia de peixe tem o quê? Wasabi. Entre uma fatia de peixe e outra tem o gengibre. Então você mantém o aquecimento. Aí na cultura ocidental a gente quer replicar o modelo deles, só que só resfriando. Então são essas questões. A medicina chinesa busca manter o corpo aquecido. Então, técnicas de prevenção de doença. Moxa se usa muito, que é uma técnica de aquecimento. Escaldapé se usa muito, que é técnica de aquecimento. Alimentação. Então, proteger o corpo é algo que se fala muito em manter o corpo aquecido. Muito bom. Eu me lembrei de duas coisas aqui. Uma com meu filho, que às vezes... Recentemente ele ficou febril e tem essa preocupação, né? Quando você relata isso para as avós ou para os avós, não está com 37,9 já quer medicar. E aí você fala com o pediatra e fala, não, tudo bem. Até falei com a Fá, minha cunhada. Não precisa. Então, essa relação com essa elevação de temperatura, quando a gente vai falar da saúde de uma criança, ou até mesmo nossa também, a gente tem um entendimento bem diferente aqui no Ocidente também, né? Só para deixar claro, porque às vezes quem ouve não entende exatamente o que a gente está querendo passar. Quando fala manter o corpo aquecido, é manter o yang ativo. Sim. Isso é o termo da medicina chinesa. Se isso evolui para calor patogênico, aí já não é mais yang, é calor, é doença. Então, no Ocidente, tecnicamente, até 37,8, até 37,7 é normal. Né? 37,8 é febre. Aí o que eu brinco é o seguinte, todo mundo diz, não, a febre é uma defesa do corpo, que eleva a temperatura para manter... Tudo bem, isso vale até seu filho fazer 39. Aí você vai querer baixar na hora. Só que a diferença é o seguinte, a visão da medicina chinesa para a medicina ocidental. A medicina ocidental, via de regra, ela coloca frio. Então, por exemplo, você tem um entorse, coloca gelo. Você quer baixar a temperatura rápida, entra no banheiro de gelo. Hoje está na moda. Você coloca gelo. A medicina chinesa, não, ela tira calor. Não sei se está claro. O objetivo final é reduzir a temperatura e manter um nível controlado, por vias diferentes. Então, a medicina chinesa tem muito calor, técnica, sangria, tira o calor. Visão ocidental, coloca gelo. No final, o objetivo seria controlar a temperatura, só que por vias diferentes. Então, a gente usa fitoterápico que tira calor. Por exemplo, o hortelã é um fitoterápico que tira calor. Então, se você tem um estágio febril típico de vento, calor em medicina chinesa, um chá de hortelã pode ser, eu sempre falo porque depende de cada situação, pode ser indicado. Se é uma febre por vento frio, hortelã vai fazer mal, porque ela é fresca, então tem que usar morno. Aí seria um chá de gengibre.
Então são princípios diferentes. Só que ao colocar frio, o frio gera contração. O frio gera fechamento. É a natureza do frio fazer isso. E por isso que ele inibe, e aí, desculpem, eu estou simplificando ao máximo, mas é por isso que ele inibe o avançar de um processo inflamatório, porque ele fecha tudo ali. Só que se fechou, e eu recordo que um princípio de base na medicina chinesa é que o qi tem que circular nesses canais, ao fechar eu também dificulto essa circulação. E se eu dificulto, eu também dificulto a recuperação depois. Então por isso que a medicina chinesa não coloca frio. Ela usa técnicas para tirar calor. Uhum. Ela vai controlar a temperatura, mas ainda promovendo a livre circulação. Então são mecanismos diferentes para a gente pensar. Muito legal. E aí uma outra coisa que eu me lembrei aqui, quando eu passei uma temporada lá na China, na escola do Ziqian, treinando Tai Chi, eu acho que eu cheguei lá muito empolgado e eu sofri com os meus joelhos. Uhum. Eu estava fazendo uma transição do estilo Yang para o estilo Shan e treinando com os jovens. E falei, não, vou brasileiro, vou abaixar a base, vamos embora. Empolgado. E até onde eu saiba, o estilo Chan, e também existem alguns, mas ele é mais vigoroso do que o Yang. Muito mais vigoroso, sim. E aí fiquei ali com dores no joelho e fiquei preocupado, achando que eu tinha lesionado. E aí falei com o mestre, falei com o pai do mestre e eles me indicaram um médico tradicional chinês, amigo da família, no condado. Fui para lá e ele examinou, bateu, não sei o que, olhou e eu querendo saber se tinha lesionado, ele falou, não acho que é lesão. Não acho que é lesão. E aí ele fez toda uma fala e conectou essa questão com o meu quadril. E aí prescreveu que eu fizesse ali sessões de acupuntura com ele por 5 ou 6, uma semana. Todos os dias. Tá. Todos os dias. Ali por 1 hora, eletroacupuntura. E eu lembro que eu terminava com ele, depois das aplicações convencionais, eu terminava sempre ele colocando uma agulha aqui e pedia para eu ficar andando de costas no consultório. Então era o único estrangeiro, que era no interior, e eu lá andando de costas e tal. E aquilo foi de fato. Ele fez uma coisa que eu achei muito impressionante, você falou da sangria. Ele percebeu que tinha alguma coisa aqui no meu tornozelo, porque eu me queixei, ele fez sangria no tornozelo. A sensação que eu tive assim que ele fez a sangria foi de balão bexiga. Isso. Na hora, exatamente. Aquela dor que eu estava sentindo, instantaneamente desapareceu. E aí isso teve um efeito mais ampliado para o meu corpo inteiro e para o joelho, enfim. Superei essa questão. Então esse é o primeiro relato. Aí eu tive uma outra situação, passados, acho que 5 meses, 6 meses, eu fiquei 8, do total de 8, eu comecei a ter umas crises de insônia. Eu acordava às 3h30, 4 da manhã, e tinha que treinar 6, 7 horas por dia. Porque a gente te ligava. A gente te ligava. Por isso você acordava. É o horário da comunicação. Pô. A gente te ligava lá do Telenorte. E era de madrugada. Tava reformando aqui. E aí eu sempre gostei de fitoterapia. Sempre. E aí procurei um médico lá. Isso lá numa outra vilinha, perto da Vila Shen. E aí uma amiga minha me levou no médico de fitoterapia. Uma vilinha pequenininha, uma casinha pequenininha. Eu cheguei lá no consultório, pulso, língua, olhos, me cheirou, não sei o que lá, e começou a fazer. Cheirou? Cheirou. Começou a prescrever lá, entrou para uma outra salinha e tinha várias gavetinhas. E aí ele foi recolhendo as coisas e montou a formulação. Fez a formulação. Pacotinhos, tudo mais. Leve cozinha. Aí eu descobri que existe uma panela chinesa de barro que é só para isso, que essa minha amiga tinha. Ele falou, faça isso, tome e o excedente faça um escaldapé. Isso. Fiz isso também por, sei lá, uma semana, voltei e mudou a fórmula. Isso. Mais uma semana. Fiz 3 semanas esse tratamento. Primeiro que eu achei o máximo ter tido essas experiências lá. Porque foi muito únicas, rico, né? Assim, e era um médico que o filho dele estava
estava atuando também, então tinha ali uma coisa de linhagem também. Eu achei muito, muito interessante. E o resultado também foi muito interessante. Porque equilibrou o meu sono, voltei a dormir, o joelho também. Sim. E claro, teve as correções posturais que o mestre fez e tal. Então são dois relatos que eu sempre, quando eu tenho essa oportunidade, eu trago para as pessoas, até para como uma evidência da eficiência dessa técnica. Aqui no Brasil, às vezes, a pessoa não tem o conhecimento das possibilidades que a medicina chinesa tem. Ou resume a medicina chinesa à agulha. E aí esquece ou perde-se a grande potência de trabalhar esses outros aspectos, como a fitoterapia, as doenças de sono e assim por diante. Então, é importante esses relatos porque traz essa informação para um público que às vezes só conhecia o uso da agulha para dor. Né? Eu brinco que durante muito tempo a acupuntura era para dor, e se tivesse alguma semente na orelha é para emagrecer ou parar de fumar. Para emagrecer, parar de fumar, é verdade. E assim, durante muito tempo ficava nisso, mas nem sempre ela vai ajudar a emagrecer, nem sempre ela vai ajudar a parar de fumar. Depende muito de como você trabalha e o porquê que desenvolveu esse vício, como que ele se manifesta. Você tem sempre analisar caso a caso. A questão do horário, tem uma referência em medicina chinesa, que a gente chama do relógio biológico, que cada par de horas está relacionado com um dos 12 canais. Então, aqueles 12 canais, cada canal rege 2 horas. Então, normalmente a contagem começa a partir do pulmão, então às 3 às 5 da manhã, então vai de 2 em 2. É pulmão, intestino grosso, estômago, baço, e aí vai seguindo. E aí, nesta contagem de horas, a hora que a gente pega das 7 às 9, horário do estômago, das 9 às 11, horário do baço. Baço e estômago regem a nossa digestão. Então, esse seria o melhor horário, como os chineses fazem, para uma boa refeição. Exatamente. A grande refeição deles está aqui, que é um grande café da manhã, um almoço mediano, e para o final da tarde, cada vez menos. Então, se o horário de máxima da digestão é das 7 às 11 da manhã, o pior horário é das 7 às 11 da noite, que é onde normalmente hoje você tem a refeição principal de muita gente, que a pessoa trabalha fora, então ela acaba comendo em casa ou com a família no horário da noite. E aí sobrecarrega. Então aí você tem aumento de várias outras queixas. Então, às vezes, ajustar o horário de refeição, ajusta o sono, melhora a qualidade de vida. Tem todo um efeito em cadeia que ocorre quando você consegue regular os seus horários, seguir. Provavelmente lá na sua vivência na Vila Tahiti, você tinha os horários de treino corretos, mas nunca muito tarde da noite. Por quê? Porque a manifestação do yang, que é função, é de dia. Então, é só lembrar como seria o mundo sem energia elétrica. Primeiro seria difícil porque não teria internet, mas entenda o que eu quero dizer. As pessoas diminuíam as atividades porque não tinha luminosidade. Então não tinha o yang, o sol. Agora, de manhã, quando começava o yang da manhã, esse era o horário de começar as atividades. Então começava-se pela manhã, ia diminuindo, chegava à noite, você já entrava para repouso. Mas essas duas experiências que eu tive lá, primeiro que eu já tinha tido aqui no Brasil, experiências com agulhas e experiências com fitoterapia também. Uma vez, até indicação de uma monja amiga nossa, eu fui no médico de fitoterapia, um médico chinês ali na Galvão Bueno, não era Galvão Bueno não, a rua de baixo ali. Conselheiro, um predinho assim, ele nem falava português, prescreveu lá, eu fiz aquele cheiro cativante, sabor mais cativante ainda. E ele falou assim, primeira vez vai soltar bastante. Nossa. Intestino, assim, tipo... tem um ditado... Mas foi impressionante. Tem um ditado chinês que usa-se no dia a dia, né? A questão da cultura chinesa. Remédio bom é amargo na boca. Mas isso implica que se você às vezes tem que tomar uma decisão, ela pode ser amarga naquele momento, mas ela vai ser boa. Então tem essa viés. Mas o sabor amargo em medicina chinesa, cada sabor tem uma direção. A medicina chinesa é regular direções. E a gente regula as direções e aquece o corpo. Então, o sabor amargo move para baixo. Então, por isso dizer que possivelmente ia dar um desarranjo. Então, o sabor amargo move para baixo. O sabor picante move para fora. Só que quando você come em excesso, esse mover para fora também é ir para baixo. Porque
quando você pensa em pra fora, não é só pele, pra fora, é pra tudo pra fora. Por isso que vai pra China, por exemplo, a pessoa não tá acostumada a comer muito picante, aí acaba tendo diarreia. Sim. Por conta do sabor picante em excesso. Então cada sabor, então picante é pra fora, o azedo é pra dentro, o amargo é pra baixo. Cada sabor tem uma direção. Então, ao analisarmos as doenças, por exemplo, hipertensão, uma doença que move pra cima. Diarreia, uma doença que move pra baixo. Náusea, vômito, refluxo, move pra cima. Então você tem que saber qual a direção equivocada para ajustar. E aí esse ajuste pode ser com erva, com alimento, com agulha, aí vai ajustando. Você tinha mencionado colocar as agulhas nas mãos e pedir para caminhar. Caminhar de costas. O de costas ou para frente depende do objetivo. Brincando, pode até depender de falar assim, tem um estrangeiro aqui andando de costas. Vai. E aí ele vai ganhar mais cliente. Tipo, convenci até ele. Não, brincadeira à parte. Mas existe uma técnica que eu traduzo como acupuntura ativa, né? Que é isso, você coloca a agulha com o objetivo, mover o Qi. Você tem que mover o Qi pelo corpo. Só que se você coloca a agulha para mover o Qi e fica parado, é só a ação do acupunturista que está movendo o Qi. Quando você coloca a agulha e pede para o paciente se mover, ele está movendo o seu Qi. Então, é bastante comum pedir para o paciente, você está com uma dor lombar? Coloca a agulha e fica fazendo movimento de flexão e extensão lombar. Mas dói o ombro, então coloca a agulha e fica movimentando o ombro. Por isso, se você coloca a agulha nesse caso, tem que ser longe da área onde está o problema. Então, por isso a gente fala muito de agulhamento distal, tudo. Então, ao fazer isso, você traz o paciente para dentro do tratamento. É muito comum no Ocidente o paciente chegar e falar assim, eu tenho um problema, o que você pode fazer por mim? Você é a minha última opção, ou seja, eu não quero fazer nada, é você que tem que me curar. É você que tem que me ajudar. Essa é a visão que se tem. Na China, quando ele colocou a agulha e pediu para você se movimentar, você estava se tratando. Naquele momento não era ele, era você. Então, você traz o paciente para ser parte do tratamento. Quando se aplica Tai Chi, Qigong, Liang, com qualquer prática corporal, com finalidade pessoal, a pessoa está se ajudando. Ela pode ter um professor, um mentor, um tutor. Agora está na moda diferentes nomes, mas aquele que conduz o treinamento, ele está dando direcionamento para que a pessoa se ajude. Você não vai fazer a postura para a pessoa, é a pessoa que tem que fazer a própria postura. Você pode corrigir, pode ajustar, mas se ela não fizer, ela não está se tratando. Se ele colocasse a agulha e você ficasse parado, ia ter só o efeito da agulha. Ao se mover, é você como parte do tratamento. Então isso é importante da gente observar. Muito legal. Putz, agora que eu me localizei, eu tô com várias perguntas, mas... Bora. Vai, pode ir. Só queria ganchar mais um aqui. Posso falar uma coisinha que o professor comentou aqui? Teve uma vez uma pessoa que entrou aqui e ela falou algo muito parecido, assim, de tipo... eu tenho X dores e eu quero acupuntura, porque é a última coisa que eu tenho, né? Mas eu não confio, porque eu já fiz lá no passado e não funcionou, eu não acredito, o que você me diz? E eu não tenho um conhecimento de acupuntura. Eu falei assim, olha, eu acho que a primeira coisa você precisa se permitir a um tratamento novo, independente do que seja. Eu brinco assim, se a pessoa chega pra mim e fala que eu sou a última opção dela, quer dizer que se eu falar, ela vai se matar. Se ela for uma pessoa fiel ao que ela diz. Então, a gente tem que quebrar isso para explicar para ela. A outra coisa é o seguinte, a gente nunca vai ouvir alguém falar assim, você acredita em remédio? Você acredita em cirurgia? Não, a acupuntura não é para acreditar, é para entender. Infelizmente, tem muito profissional, inclusive, que não entende, aí tem que ficar na crença. Sim. Deu pra entender? Esse é o ponto. Se alguém chegar assim, olha, se eu fizer essas posturas de Tai Chi, eu vou ter um benefício A, B e C? Se você entende, você pode dizer sim ou não. Se não entende, depende de se você acreditar. Cara, ou é ou não é. Lógico que vai depender de como a pessoa se dedica àquilo. Mas a acupuntura não é crença. Se você fizer o correto, ela tem que apresentar a resposta A, B ou C. Ela pode não dar tanta potência se a pessoa não acreditar. Mas aí entra uma outra questão. Qualquer tratamento que você acredite, você já tem um ganho a mais, que é o chamado efeito placebo. E aí, bem simplificadamente falando, porque existem camadas para entender o efeito placebo. Mas se você acredita, se você vai num médico que falaram que é bom, já tem 10% de resultado só de entrar na sala. É igual passar com nutricionista, né? Só de passar nutricionista, já emagreci. Já 3 quilos já. Vamos lá, tá nós 4 em pé aqui. Tá nós 4 em pé. Chega um chinês do lado, que não sabe nada de medicina chinesa. Em qual que a pessoa vai ter mais crença? Em mim.
Mas deu pra entender o que eu quero dizer? Na lagoa. Então, você já tem um direcionamento. Isso é um ponto. Vale pra tudo. E o oposto também. Se você vai num médico que você não gosta, você já tem uma chance de não ter o efeito esperado. Agora, se ele der o remédio certo, vai melhorar porque o remédio é efeito. Deu pra entender? Se você não gosta da acupuntura, mas você vai lá, se submete e o cara faz corretamente, vai dar o resultado se esperar. Então a gente tem que quebrar um pouco disso. Eu fiz uma arte uma vez, que o pessoal do marketing lá da faculdade falou assim, cuidado, o pessoal não vai entender, mas é assim. Não confie em acupuntura, entenda. Eu ia colocar, eu não confio em acupuntura, eu entendo. Mas era uma coisa para divulgação. Só que tem gente que fala assim, ele não acredita em acupuntura. Mas não é isso. A acupuntura não é para acreditar, não é crença. Crença é religiosidade, é espiritualidade. A acupuntura é ciência. Se é ciência, eu tenho que demonstrar que funciona. Então, eu pratico Qigong. Se você não acreditar... Não, se você fizer correto e usar o direcionamento, a intenção, ele vai ter que dar a resposta A, B ou C. Ele pode dar uma resposta maior ou menor se você seguir adequadamente, se você entender. Mas eu coloco a agulha num paciente que nunca ouviu falar de acupuntura, ele vai ter efeito. Independente se ele acredita ou não. Agora, se a pessoa... eu sei que não funciona. Isso aqui não é pra mim. Minha religião não permite. Então, talvez esse tratamento não seja adequado pra você. Não porque que não vai funcionar em você, porque você já não acredita. Então, pra que você tá disputando uma coisa, entendeu? Da mesma forma, tem gente que vai no médico e ele fala uma coisa e fala assim, não acredito no que ele fala. Não vou tomar esse remédio. Aí é opção sua. Não, eu acho... Eu ia mencionar aqui... O Gil falou aqui da experiência dele na China. Eu nunca tive exatamente essa experiência, mas outros colegas que já foram para campeonatos que foram em hospital na China. E na China ir no hospital, você vai de repente ser tratado com acupuntura, só para fazer esse... Só para pontuar, esse discurso a gente escuta muito. Imagino. É que eu tento ser incisivo para tentar romper. Eu sei que é uma luta em vão, mas é isso, a gente tem que tentar explicar para as pessoas que não é acreditar, é entender. Mas volto a dizer, tem muito profissional, que se diz profissional, que não entende. Aí vai pra crença. Aí, assim, as energias vão atuar sobre as agulhas. Aí já não é mais medicina chinesa em si. Hospital na China. Todo hospital na China tem que ter um setor de medicina chinesa. Ponto. Existem os hospitais de medicina chinesa. E aí esse é um outro ponto. Então você tem os hospitais de medicina chinesa. Aí você tem qualquer hospital, e esse qualquer tem que ter no mínimo um setor de medicina chinesa. Isso é lei na China. Quem define é o paciente, não é o hospital. Quem define é o paciente. Então você chega, tem hospital que tem lá setor chinês ocidental, você entra, você escolhe para onde você vai. Se você é trazido de emergência, você vai para emergência, aí a emergência, via de regra, é ocidental. Então, isso é o paciente que elege. Então, é sabido, por exemplo, paralisia facial, a acupuntura responde melhor. Então, o cara já vai para acupuntura. Lombalgia, dependendo do grau, a massoterapia funciona mais rápido, o cara vai para massoterapia. Ele tá com câncer, oncologia. Raramente na China ele vai para acupuntura, ele vai primeiro para fito. Ou para medicina ocidental integrada com fito. Então, você tem essa questão, mas é o paciente que elege. E um outro detalhe que talvez o público não saiba é que mesmo a China sendo um país comunista, socialista, todos os pacientes pagam, mais ou menos. Não é igual aqui no Brasil que a gente tem o SUS, que é gratuito. Na China, todo paciente paga. Eu paguei. Mais ou menos. Se você é chinês, tem lá a carteirinha, tal, você vai ter um desconto, às vezes pagar 80% menos, 90% menos. O ocidental vai pagar 100% porque não faz parte do plano ou negocia lá na hora. Mas todo mundo paga. Então, mesmo sendo hospital público, tudo é pago. Não, particular é mais caro ainda. Esse exemplo que eu dei do meu joelho, eu fiquei tão encanado que eu quis fazer um raio-x. O médico chinês falou, não precisa. Sim. Mas eu falei, não, eu quero fazer. Então tá bom, aí fez o pedido. Do lado, fui no departamento, fiz o raio-x, paguei acho que 40 ou 50 renminbi. Saiu o... Tá vendo? Não precisava. Só voltou e falou, tá vendo? Não precisava. Mas uma coisa que eu percebi que lá é diferente também, doutor, é a questão da frequência, né? Porque eu fiz esse atendimento de medicina chinesa lá com acupuntura todos os dias. Então eu não fiz uma aplicação no mês. A questão é assim... fiz... A média no Brasil é uma vez por semana. Uma vez por semana. Essa é a média. Na China, a média é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Mas no seu caso eu fiz todo dia.
possivelmente porque era um ambiente dentro de um vilarejo, ou, poxa vida, ele tem pouco tempo aqui, então a gente tem que dar um estímulo mais intenso para ele poder ter o resultado. Seguir praticando, que é o que eu estava fazendo. Então, assim, a média de um tratamento aqui no Brasil hoje está por volta de R$100 a R$150. Se a gente coloca isso 2 vezes por semana, por 4 semanas, é pesado. Se a gente coloca aí a R$100 para simplificar, dá R$800. Uhum. Então, não é tão em conta. Então, normalmente, no Brasil, a média é 1 vez por semana. E aí que entra a combinação e integração de técnicas. Você faz acupuntura junto com o maço, manda o paciente embora com semente na orelha, para você tentar otimizar ao máximo aquele pouco tempo de contato que ele tem. Lá na faculdade, a gente tem ambulatório todos os dias. Então, a gente fecha planos 2 a 3 vezes por semana. E isso a gente consegue potencializar a resposta do paciente e o meu aluno tem mais oportunidade de ver os resultados. Porque o paciente vai vir com uma frequência. E outra coisa, se ele paga particular, choveu, choveu, não vou porque tá chovendo. Tá só, não quero perder o sol. Não, ele já pagou o mês, ele vem. Então não é que, tem que fechar pacote. Não, foi uma estratégia pedagógica, porque eu preciso ensinar os alunos também. Então, dessa forma a gente consegue ter mais resultados, o paciente percebe isso, tem um benefício, isso ajuda bastante. Professor, agora eu quero entrar num campo aqui da metafísica na medicina chinesa. Eu já tive algumas experiências com médicos chineses que sem fazer pulso, olhar a língua, olhos e cheirar, fez o diagnóstico do meu estado naquele momento de uma maneira muito assertiva. E eu falo que no Tai Chi, quando a gente faz Tai Chi, quando a gente faz Qigong também, e para além da crença, é um dado da minha experiência, da minha prática, que a gente, ao fazer o Tai Chi, ao fazer o Qigong, a gente está mobilizando no nosso corpo o Qi, nessa perspectiva que você trouxe, e mobilizando também, se conectando ao Chan também, enfim. E a percepção que eu tenho a partir da minha experiência é que a gente vai adquirindo uma sensibilidade de perceber ou de sentir, eu não sei como definir. Tem gente que vai chamar de intuição. Isso. A questão talvez. Se você nunca viu alguém fazendo Tai Chi, você pode ter a melhor da intuição, você não sabe se está certo ou está errado. Você só vai saber depois de praticar tanto que ao bater o olho isso já vem resposta. Isso é quase como uma resposta reflexa. Não é uma intuição vazia. É que no Ocidente tem gente que fala assim, não, é uma intuição, ou espírito. Não, isso é vazio. Eu não tomo vinho. Se me derem um vinho para tomar, o máximo que eu vou falar é amargo ou não é amargo. E vai ter um outro cara que vai falar assim, esse vinho veio de tal lugar, provavelmente do ano tal, eu senti isso. Não é da intuição dele, é de tanto tomar, de tanto praticar. Da prática. Então, um profissional na China, com 20 anos de experiência, ele vê 50 pacientes no dia. Então, ele bate o olho em você, ele já viu uma centena de pessoas parecidas com você entrando. Então, é inspeção. A primeira coisa é o contato. Se ele tiver de cabeça baixa, ele não vai te falar o que você tem. Ao olhar para você, sem você dizer, a gente percebe. É igual quando você chega em casa, o seu companheiro, sua companheira, e fala assim, tem alguma coisa estranha. Hoje é melhor eu ficar quieto, não vou nem perguntar se está tudo bem. Não existe esse tipo de sintonia? Sim. E fala assim, de onde veio isso? Não, veio da convivência. Sim. Esse é o ponto. Então, assim, tem gente que vai levar para o lado de espiritualidade, ok, não tem problema, mas dá para se explicar pela visão própria da medicina chinesa. E aí você tem análise da fisiognomia, você tem análise da face. A língua, historicamente, veio muito depois do que a inspeção da face na medicina chinesa. Então, a inspeção da face, se a pessoa... Eu, como fisioterapeuta, por exemplo, eu não sabia nada de face. Mas se eu vejo um cara andando, eu sei se a postura está certa, se está errada, se o calcanhar... Aí olha pro seu joelho, isso aqui não é problema do joelho, ou é do tornozelo ou do quadril. Esse problema do tornozelo está dando problema da cervical dele. Isso é da experiência. Então, muito disso vem dessas técnicas de inspeção. Só que chega num ponto que se torna automático. Aí você fala assim, não sei explicar. Mas não é que você não sabe explicar, virou automático em você. Então, o exemplo que eu dou do vinho é esse. Você chega num ponto que você bate o olho, a pessoa sentiu, nem tomou, sentiu o aroma e fala isso. Eu não sei. Ou então, se alguém chega para você e fala, me fala um ponto bom para lombalgia. Eu posso falar 40. Só que quando eu olho para ele, eu sei que a lombalgia é de um tipo. Para você é de outro, para ele é de outro.
O que me guia? Se eu quiser chamar de intuição, ok. Mas isso só me guia porque eu já sei os 40. Você já tem uma experiência naquele Exatamente. assunto Na ali. verdade, é treino. Vamos É treino. Eu digo que é o seguinte, e aí é um pouco de aula de diagnóstico em medicina chinesa. A doença é um filme. O paciente, ele não me traz o filme, o paciente me traz uma foto. Ele traz aquele dia. A doença já está acontecendo há um tempo, é um filme que está acontecendo. Ele pausa esse filme e me mostra uma foto. Eu tenho que, a partir dessa foto, entender como que eu reverto esse quadro. a história inteira. Entender tudo. Só que se eu assisto poucos filmes, eu tenho menos chance de entender. Se você assiste mais filmes, você sabe que normalmente um filme é composto de 3 atos. Você tem uma introdução, uma reversão e uma contra-reversão que resolve o quadro. Não sei os filmes da Marvel, que tem mais uns no meio do caminho. Mas Agora com o metaverso... toda a estrutura você pega a estrutura de teatro, primeiro, segundo, terceiro ato. É a base. Então, Oswald Evaldo Filho, por exemplo, que assistia muitos filmes. O cara começava a assistir um filme e já sabia, esse aqui vai matar, esse aqui vai fazer isso. Um filme bom é aquele que nos tira disso, que seria uma doença difícil de resolver. Então, se eu não estou acostumado a ver filmes, eu tenho menos chances de adivinhar o que vai acontecer depois. E lembrar que essa foto é similar a companheiro, namorado, namorada, que você está assistindo um filme, a pessoa chega do lado e começa. Mas quem é esse? Por que ele está fazendo isso? São essas perguntas que começam toda hora porque a pessoa não viu o filme. O que é avaliar o paciente? É perguntar o que aconteceu antes. É isso. Eu paro, dou a pausa no filme e começo. Tá, mas essa doença começou quando? O que melhora? O que piora? A questão é, o brasileiro, como que ele quer atender a acupuntura? Atuando no filme. Ele não quer ver o filme. Ele quer já mudar a história do filme. O que eu quero dizer? O paciente, ele quer chegar e atender pacientes. Como que é na China uma formação de um profissional? Ele vai atender mesmo depois que ele se forma. Às vezes depois do mestrado e doutorado. Então são 5 anos de graduação, 3 de mestrado e 3 de doutorado. 11 anos. Imagina quantos filmes ele viu. Por quê? Porque na China o aprendizado é você ver o professor atendendo. Lá na Vila Chen eu nunca tive. Mas tem vários professores, eu não estou colocando entre aspas para rebaixar, mas professores que perante o mestre são alunos ainda. Sim. Só que de tanto ver o mestre corrigir o outro, ele passa também a corrigir. Não porque ele é o profissional, mas de tanto ver. E aí você vê um brasileiro que viu uma vez uma fita VHS, não tô nem falando agora do DVD, e já se diz mestre de Tai Chi. Não tem? O que ele tem? Poucos filmes visto. Aquele cara que acompanha o mestre Chen todo dia, quantos filmes ele viu? Então, na hora que ele bate o olho, ele já sabe. Só do cara parado ele sabe, ele vai errar o movimento desse jeito. Vamos citar nomes aqui, Márcio? Quantos? Não, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esse é o ponto. Então, quando um profissional chega, ele já acompanhou o professor dele há muitos casos. Então, quando ele vai atender, ele já viu esse número de casos. Repertório ali de... Exato. Esse é o ponto. Então, dá para ir para um lado metafísico? Ok, dá. Mas imagina, se o cara atende 50 pacientes por dia, e na China não existe muito esse negócio. Não existe muito esse negócio de um mês de férias completo. Então, imagina quantos casos ele atendeu em 10 anos. Então, a hora que ele bate o olho, ele vê um cara mancando de um jeito, um rosto... Opa, já sei mais ou menos o que ele tem. Já faço essa ou outra pergunta. Então, quando a gente atende paciente mulher, a gente já sabe, olhando mais ou menos, perguntar: mas você tem TPM? Como você sabe? Primeiro, há uma grande probabilidade de acertar. Concorda? Perguntar para uma mulher, dependendo da fase, se ela tem TPM? Ok. Mas tem traços que podem me dizer isso. Tem coloração no rosto que pode me indicar se ela menstruou mais ou menos. Se tem o rosto mais vermelho ou menos vermelho. Como que é o cabelo, como que é a unha. Isso me indica também qualidade do sangue. Então, tem traços que a gente observa que me guia na pergunta. E aí, quando eu faço uma pergunta que eu já imagino a resposta que a pessoa vai dar e acerta, ela vai falar assim, como que ele sabia isso? Aí você já vai ganhando mais e mais a confiança, porque a pessoa... ele sem eu falar, ele já sabe. Então, isso acontece. Então, vem muito dessa vivência. Quanto mais filmes... O exemplo que eu dou. Quanto mais filmes a gente vê, mais propício a gente tá em adivinhar os finais dos outros filmes. Não, é fenomenal, né? Porque esse exemplo que eu te dei, eu me lembro que o profissional falou longamente sobre o meu estado. Não foi que ele falou, você tá assim, né? Não, ele apresenta isso e já dá a descrição. Foi falando, aí eu ficava olhando assim, falando,
caraca, que... Me impressiona Sim, isso. sim, não, isso é um- E aí, te ouvindo, a gente que dá aula de Kung Fu e de Tai Chi, e fazendo um paralelo com o que você trouxe, a gente também desenvolveu, num certo sentido, Mas o que eu digo assim, pouca essa habilidade, de né? tanto dar aula, você vê a pessoa parada numa postura, você já sabe que se você pedir um chute, que seja, por aquela postura o chute vai ser errado. Então, não é que se você... Nossa, ele anteviu o movimento. Não. Pela postura, você já sabe que não tem como corrigir. Ou ele vai ter que ajustar, tal. Esse é o ponto. Então, você deu o exemplo que você teve joelho, ele identificou quadril. Isso, ele fez essa, O joelho essa ou conexão. O problema Fez a é conexão dele. cruzada Isso. também, assim. Então, o joelho ou vem dele, ou muitas vezes é um problema de tornozelo, ou um problema de quadril. Então, dependendo como está a postura, dá para identificar se é que a gente fala uma lesão ascendente ou descendente. E aí a gente consegue traçar uma base. Olhar o rosto do paciente, tem as áreas, cada área tem um órgão, cada área tem um canal associado por conta do órgão. Então, isso ajuda muito nessa avaliação. Então, tem profissionais que têm uma questão metafísica, espiritualidade? Pode ter. Mas isso, vamos dizer assim, é independente da própria medicina chinesa. Pode ser um treinamento pessoal. Assim como tem gente que vai em igrejas e a pessoa vai lá e consegue fazer uma leitura do emocional dela. Isso aí já é, vamos dizer assim, é do individual, não é do sistema. O sistema medicina chinesa, ele vai te dar todas as bases, as ferramentas para entender a pessoa, entender o ser humano, entender o que é normal e a variação do normal. E aí, quanto mais variações do normal você vê, mais propício você está a identificar quando ela se manifesta. Mais Confúcio adquire, né? Agora, professor, a gente entrevistou há um tempo atrás o professor Ernesto, que também é médico tradicional chinês e mestre de Kung Fu, e ele tem uma máxima que ele orienta que os professores de Kung Fu devem aprender medicina chinesa, né? Nessa visão mais ampla. E recentemente a gente esteve juntos e eu não sei se foi Elga, não sei, alguém perguntou para ele se o contrário ele também indica. Se alunos de medicina chinesa dele, ele indica que façam práticas corporais. Aí eu queria te ouvir um pouco. Você prescreve para os alunos ou para paciente, olha, seria bacana você fazer Tai Chi, Kung Fu, assim, ou sei lá, ou qualquer outra. Na graduação, inclusive uma das professoras está na China e você que indicou o caminho para ela. Aline Toffoli. Ela é professora nossa da faculdade. E um módulo que ela dá é a introdução às artes corporais. A gente usa esse debate se artes corporais ou práticas corporais, mas no sentido amplo, ela leciona essa disciplina. O que eu acho que é essencial conhecer cultura chinesa. Ponto. Tem gente que não vai se adaptar com Kung Fu e tá tudo ok. Tem gente que não vai se adaptar com Tai Chi ou Qigong e tá tudo ok. Assim como tem gente que pratica Tai Chi e Qigong que não vai se adaptar com a acupuntura e também tá tudo ok. Quando você entende a cultura chinesa, o pensamento chinês que permeia a cultura, a alimentação, a fito, a medicina e as artes corporais, aí você vai ter um melhor entendimento. Então, principalmente o Qigong com finalidade terapêutica, sem uma boa base de medicina chinesa, ele pode se tornar repetição de movimento. O Tai Chi, como prática corporal ou arte marcial, ele não necessariamente obriga uma base profunda em medicina chinesa, mas uma base vai ajudar na compreensão. Essa é a ligação que eu faço. Sim. Então a gente coloca, por exemplo, todos os nossos congressos, você inclusive deu palestra no congresso nosso, todos os nossos congressos a gente coloca um bloco de palestras sobre artes corporais. Então esse ano vai ter de novo, então sempre a gente coloca para estimular. Se a gente colocasse como disciplina, aí o curso de 3 anos tinha que ir para... Porque tem tanta coisa que aí teria que ter 3, 4, 5 anos. Né? Mas, por exemplo, o Qigong não é uma matéria obrigatória no curso de graduação de medicina chinesa. Não, ele é. A Aline que dá essa disciplina, inclusive. Okay. Ele é uma matéria obrigatória na graduação. O que ocorre é que, assim... existe um pouco uma visão romantizada de que todo profissional de acupuntura na China pratica Tai Chi. Não é verdade. Ou pratica Qigong e assim por diante. Na verdade, nem é tão aprofundado, dependendo... Se você segue para massoterapia, como envolve muito desgaste físico, aí você tem que praticar mais Batuan Jin e Jin Jin para fortalecer o corpo. Não só
pensando em canais colaterais, mas inclusive na resposta do corpo. Não, tem uma outra máxima que fala para você repor o Qi. A questão é assim... É importante que você pratique. Mas assim, você faz Tai Chi Chi Kung e não come... Você entendeu? Não assim, dorme. Não é isso que vai resolver. Agora, eu acho que as pessoas têm que ter o que no popular se fala sua válvula de escape. Para algumas pessoas vai ser brincar com o filho. É aí que ela vai repor o desgaste dela. Outra pessoa vai ser andar de moto. Outra pedalar. Pessoa, cada um vai ter sua forma de se cansar e se reabastecer, vamos dizer assim. E para outros vai ser Tai Chi, vai ser Qigong. Mas volto a dizer, é uma visão romantizada de que todo praticante de medicina chinesa vai acordar às 5 da manhã para fazer Qigong. Tem uns que fazem, tem uns que não. Não é... Aí que tá. Não é isso que vai determinar se o cara é bom ou ruim. É isso que tem que estar claro. Porque tem gente que se acha superior porque faz. E não é bem assim. A mesma coisa que um praticante de Tai Chi se achar melhor só porque ele sabe acupuntura. Não, ele pode ser um praticante mediano de acupuntura e mediano de Tai Chi. Não é porque ele faz os dois que ele é o grande cara. E a mesma coisa vale para a medicina chinesa. O Regis não faz Qigong, então ele é um praticante de nível inferior. Não necessariamente. Ou, por ele fazer Qigong, ele é melhor. Também não necessariamente. Então são coisas que podem se complementar, né? Assim como os ramos da medicina chinesa, eles vêm de uma mesma árvore, e tem gente que só faz acupuntura, e tem gente que só faz fito, tem gente que só faz Qigong. Se eu pensar como ramo da medicina chinesa. Agora, é isso que eu falei. Se você entende que a cultura chinesa se manifesta na medicina, se manifesta no Kung Fu, por ter uma base comum, né, o pensamento chinês e assim por diante, saber um pouco mais vai te ajudar. Isso é fato. Maravilha. 2 curiosidades. Vai lá. Já aconteceu comigo, me tratando com acupuntura, da agulha, tipo, se auto-expelir. Por que? Isso é normal? A questão é, a resposta que todo mundo quer Mas dá uma resposta mística. Não. A resposta que todo mundo quer falar assim, né, que a energia do seu corpo já estava suficiente e a agulha escapou. Às vezes, você movimentou e o músculo mexeu a agulha saiu. Às vezes ela estava mais superficial do que estava. Às vezes o negócio é mais simples, você entendeu? Mas a agulha ficou presa, porque o corpo precisava da energia. Não, às vezes ficou presa porque o cara mexeu e trava. Ou se você manipular a agulha de modo equivocado e só girar num único sentido, vai enroscar no corpo e vai ficar presa. Então pode acontecer. A mesma coisa, eu tirei a agulha e saiu sangue. Foi bom porque saiu energia negativa. Pode ser que se agulhou um vasinho e saiu sangue porque se agulhou um vasinho. Pode ser que saiu sangue porque o paciente toma anticoagulante ou é um paciente diabético crônico e vai sangrar. Ou pode ser porque a agulha é ruim. Ou pode ser porque o profissional é ruim. Ufa. Ixi. Eu costumo dizer que muitas vezes essas coisas têm 3 possíveis erros. Erro do profissional, erro do instrumento ou erro do paciente. Não culpando o paciente, mas erro porque se ele toma um anticoagulante ou tem uma doença crônica que faz com que ele tenha mais probabilidade de sangramento, foi um erro em relação ao paciente. Tem agulha de qualidade ruim. E aí o instrumento é equivocado. E às vezes o profissional não observou que tinha um vasinho, agulha em cima, e você tem chance de sangrar. A questão é, pode ser que o corpo estava com uma condição de excesso e chegou num ponto que a agulha saiu? Pode. Mas normalmente se tem um excesso, você já tem uma contração maior. Se tem um excesso, você tem uma chance de espasmo. Normalmente, você tem esse pular da agulha nas extremidades, que é onde sem querer você mexeu. Às vezes sem querer você mexeu alguma coisa. Se eu mexer esse tendão, ele vai mexer esse dedo ali. Às vezes eu coloquei uma agulha aqui e mexi o dedo, a agulha vai tremer aqui, pode sair. Então, tem gente que vai por essa linha, mas não precisa ir tanto. Você não é o escolhido. Às vezes é o mais simples. Quer ver uma coisa simples? Imagina o paciente está deitado aqui. Aí eu tenho a agulha do lado direito e do lado esquerdo do corpo dele. Aí você, mas por que você colocou primeiro a agulha do lado esquerdo e depois do lado direito? Porque homem é yang? Pode ser. Mas imagina que eu tô com a minha mão e tô com um avental de manga comprida. O que é mais fácil? Eu agulhar este lado e depois eu ter que passar a mão por cima para agulhar o outro? Ou eu começo do outro lado e depois volto para esse? Às vezes o negócio é mais simples. E a gente fica criando um monte de coisa. É mais simples, né? É. No Kung Fu também, né? Sempre mais... Por que essa postura? Porque ela tem esse benefício. É pra levitar. Não é? Então. Aí você quer ir por esse lado? Você quer ir por esse lado? Vai, mas às vezes o negócio é mais simples. Eu posso estar falando uma besteira, porque eu sei que depende de linhagem, mas um mestre de Tai Chi, o Lan Kan, uma vez ele falou o seguinte: todo mundo hoje, isso eu tô falando 20 anos, tá?
ele falava assim, todo mundo hoje fica nessa neura de que tem que colocar a língua no céu da boca. Fecha a boca, a língua já está no céu da boca. É só você manter a postura relaxada. Tem práticas que você tem que colocar a língua forçada no céu da boca? Sim. Mas se o Tai Chi promove o Tai Chi, né? O Tai Chi Chuan promove o Tai Chi, é tudo o mais natural possível. Óbvio, quando você quer algo diferenciado, você vai pro extremo. Mas na base, você vai buscar o que é mais natural. Então não é natural você forçar o céu da boca. Tem práticas que buscam isso. Mas o pessoal fica numa noia de que sempre tem que fazer isso, e às vezes fechou a boca, já tá. Eu volto a dizer, não sei se é nessa linha que vocês seguem, mas foi o argumento. O que ele quis dizer é o seguinte, às vezes é o básico. E às vezes precisa sair do básico, mas não é que sempre tem que sair. A segunda pergunta. Na mesma categoria. Em alguns movimentos de Qigong, a gente tem muito essa posição da mão, de guardar o dedo, o polegar no anelar, né? Assim, na falange aqui do anelar. Tem algum fundamento na medicina? Que eu conheça, não. Posições de lutas vão variar em relação aos dedos por conta de estrutura anatômica da mão mesmo. Então, esses 2 dedos são travados, então quando você trava o terceiro, você está dando base para ele, porque ele é móvel. Articularmente, esses 2 dedos, você pode ver que ele move aqui. Esses 2 dedos não. Então, quando você trava, e por isso que eu falei, não é medicina chinesa, mas quando você trava aqui, você está dando uma sustentação maior, similar ao que você tem nesses 2 para um outro dedo. Então, já é mais uma postura de força e manutenção. Mas no Tai Chi, no Qigong, por exemplo, o Batuan Chin, tem posturas que aqui, então vai variar. E aí sim, aí você pode variar de acordo com os canais que você está alongando, forçando. Então tem algumas questões específicas. Às vezes é pra reconhecer o clã, né? O clã que você faz parte, faz assim. Assim é... Assim, né? Tem coisa, é que a gente falou, tem coisas que às vezes o mais simples é normalmente o caminho mais fácil. Eu recebi uma pergunta aqui da nossa audiência, no ponto. 2 perguntas, na verdade. A primeira, acho que o professor quer um pouco mais... Não, tá de boa. A primeira sobre o Jin. Se é possível... Repor o Jin. Eu queria que você aproveitasse a minha pergunta e falasse o que é Jin. O Jin literalmente significa essência. É algo importante pra gente, né? Tem uma frase em chinês que é se você for estudar medicina sem essência, é melhor não estudar. Então, essência não é só substância. Essência é qualquer coisa refinada, né? O ideograma remete a um arroz refinado, puro, né? Purificado. E aí o conceito de essência, ele na medicina chinesa é uma substância. Essa substância tem relação com o rim. Essa substância tendo relação com o rim, ela vai se associar com osso, medula e cérebro. Então, por isso em medicina chinesa, por exemplo, problemas de memória a gente trata com rim. Por causa dessa relação rim, osso, medula, cérebro. Essência, ela é dividida no conceito único, primeiro essência. Aí você tem essência pré-natal, literalmente em chinês, xiantian, ou houtian, pós-natal. Pré-natal vem antes do nascimento. Você não mexe mais. É pré-natal. Pós-natal você mexe. E a pré-natal é que, de alguma maneira, é a junção do pai e da mãe. Juntou essência do pai, espermatozoide. Juntou essência da mãe, que é o óvulo. Vai dar essência pré-natal. Essa daí a gente não mexe. Alguns advogam que você trabalharia a qualidade com algumas práticas de Neikon, de práticas internas de Qigong. Mas aí a gente já está falando de alquimia taoísta, não necessariamente de medicina chinesa. Sim. Né? Que aí é uma outra falha de conceito. A medicina chinesa é taoísta? Não, a medicina chinesa é a medicina chinesa. Ela tem influência. É igual, seria a mesma coisa falar que a medicina ocidental tem influência da religião grega, porque surgiu na Grécia. Não, ela é medicina. A medicina chinesa vai ter influência do taoísmo, do confucionismo, de mais modernamente algumas influências de budismo. Mais modernamente, que eu digo assim, de século 5, 6 para cá também você teve algumas questões. Sim. Moderna em relação aos 5.000 anos. E só antes de eu finalizar, logo no começo do Imperador Romano fala que o Yin e Yang é o caminho, né, do céu e da terra, o caminho da totalidade. Caminho em chinês é Tao. Então, o taoísmo é quem segue o caminho, né, como referência, né, do Tao Te Ching, assim por diante. Mas seguir o caminho é o que o confucionismo pregava também. Seguir o caminho ao pé da letra
se a gente fosse fazer uma análise ampla sobre esse termo, o Jesus falou que ele era o caminho. Outras religiões colocam o caminho. Então, seguir o caminho é seguir um regramento. Então, a medicina chinesa ela não é taoísta, ela tem influências do taoísmo. Mas e o Yin e o Yang? O Yin Yang permeia a cultura chinesa independente do taoísmo. Em tudo. Tanto que, tecnicamente, o pensamento chinês relacionado ao texto do Clássico Interno Imperador Amarelo é uma corrente filosófica que chama-se Huang Lao. Não existia taoísmo estruturado nessa corrente filosófica. De novo, fazendo paralelos, seria a mesma coisa que dizer que Jesus era cristão. Não. Se estabeleceu a partir dele. Sim. Então, primeiro veio o Lao, veio o pensamento de Huang, essa linhagem, e aí a partir daí se pode falar depois em taoísmo, e grande parte do entendimento do taoísmo veio do confucionismo e assim segue. Mas voltando, só algumas linhagens de Qigong, de alquimia taoísta, ou alquimia interna, é que fala de você, alguns falam em repor, mas é muito complexo, alguns falam de trabalhar a qualidade. Mas, leigamente falando, a essência pré-natal é uma poupança que os pais colocam no banco quando você nasce e não mexe mais. A essência pós-natal é um salário que você tem por se alimentar e respirar bem. Respirar bem pode ser praticar Qigong. Respirar bem pode fazer com que você aproveite melhor o alimento. A única forma de Qi que eu mudo é a alimentação. Respiração ninguém muda. Você pode melhorar a forma de respirar, mas o ar é o mesmo. Você pode ir para Campos do Jordão ou São Paulo, mas o ar você não mexe. O seu corpo não consegue melhorar a qualidade do ar. Você consegue melhorar a forma de captar, mas o ar é ar. Alimento eu posso melhorar, eu posso comer melhor, comer pior, tal. E aí, o alimentar, comer, e principalmente a função do baço, vai gerar o que a gente chama de essência pós-natal. Então, se eu tenho esse salário e trabalho com ele, eu estou reabastecendo a minha essência com o pós-natal. Se eu me desgasto, que é o que a gente está falando anteriormente, se eu me desgasto demais, aí eu tenho que ir para a poupança. E quanto mais eu vou para a poupança, eu vou enfraquecendo essa poupança. Então, envelhecer em medicina chinesa, eu poderia olhar sobre dois aspectos. Primeiro, esfriar o corpo. Por isso que eu falei que é proteger o aquecimento do corpo. E segundo, envelhecer é gastar essência. Então são esses dois aspectos aqui. A mulher, no ato sexual, ela não gasta tanta essência, o homem ejacula. Em chinês, esperma é suco de essência. Espermatozoide é semente de essência. Então a cada ejaculação se perde muita essência. O homem. A mulher não. Por outro lado, a mulher perde muito sangue por causa da menstruação. Então por isso que tecnicamente a gente fala que na fisiologia a essência está para o homem como o sangue está para a mulher. Então, e se a gente for analisar outras questões, o homem não se cuida, envelhecimento, o homem tende a manifestar envelhecimento mais precoce do que a mulher, na média. Essa era uma, tem a segunda. Deixa eu ver se... Disse que foi satisfatória. Foi. A segunda é uma questão que eu venho pensando sobre ela há algum tempo e eu queria aproveitar esse papo com você. Até falei um pouquinho sobre isso com o professor Ernesto também. Como é que, na atualidade, a medicina chinesa tem lidado com a questão da transexualidade? Tá. Essa é o tipo de coisa que é para complicar a vida do profissional que está aqui. Porque ele vai fazer com que a pessoa que está em casa, ela vai pegar o trecho da resposta do Ernesto, que é um grande amigo meu, e colocar a minha resposta em comparação. Mas o papo com o Ernesto não foi nem gravado. Não, tô brincando. A gente teve o papo nos bastidores. A questão é o seguinte... Tecnicamente falando, ou nasceu com característica masculina ou nasceu com característica feminina. Ponto. Se você está passando por um processo de transição com hormônio, tudo, você está artificialmente alterando isso. Uma coisa vai ser a sua essência, que não vai mudar. A outra coisa é como você vai manifestar isso. E aí você tem que saber ajustar. Não precisa nem ir muito longe. Você fala o profissional que vai atender isso, a pessoa. Vai atender, você tem que ajustar isso. Mas não precisa nem ir muito longe. A menopausa é uma diminuição do hormônio feminino. Bem simplificado. Aí tinha mulher que fazia reposição hormonal. Então ela artificialmente repunha aquele hormônio que já não estava mais lá. Então você tem que analisar como que ela se apresenta. A avaliação do profissional é sempre, volto àquele exemplo, não é o filme, a avaliação é da foto.
Então eu vou olhar para uma pessoa ou que já passou pelo processo de transição ou está em processo de transição daquele momento. Não adianta eu falar assim, como você seria sem esse hormônio? Não, ela está lá. Sim. Então eu tenho que analisar daquele jeito. Agora, existe um ponto em medicina chinesa, um ponto extra que chama-se zhigong, útero. Uma mulher trans não vai ter esse ponto. Só vai ter esse ponto uma mulher biologicamente nascida como mulher. Por quê? Porque é um ponto que corresponde àquela estrutura interna. Então é isso que a gente tem que ter claro. Mas no restante a gente vai avaliar. Então, a tendência do pulso do homem, do gênero masculino, é ser mais rápido que do gênero feminino. Ok, só que se a mulher passou por um processo de transição, né? Ela, por conta do uso de hormônio feminino, ela vai ter um pulso mais próximo à característica feminina. Então a gente tem que analisar aquela questão específica. Então esse é um aspecto a ser considerado. Isso não é tanto uma realidade na China, tá? Não, isso era o meu Então complemento a gente da faz essa pergunta, análise entendeu? a partir do que a gente observa nos ambulatórios, nas clínicas. Claro. Mas você não vai encontrar registro disso. Você tem os eunucos. Então você já tem uma forma histórica de tentar identificar. Os eunucos tinham a genitália externa ou as gônadas eliminadas. Então você já tinha até certo ponto a eliminação hormonal. Então você já tinha algumas características. Então você pode ir por essa ótica. Mas falar em questão de transexualidade no hospital hoje na China não é uma realidade do dia a dia constante. E nos congressos, simpósios, isso Ainda tem não aparecido? é, Ainda não como é não é um tema corrente no próprio hospital, não é algo que você tenha tanto. Em alguns grupos de internet, tem alguns grupos de experts em medicina chinesa, às vezes aparece isso. Porque a gente tem experts em tradução, que a pessoa vai lá nos textos século II, século III, século IV, a pessoa vai buscando e ela acha assim, ó, encontramos esse texto que, ó, possivelmente aqui era uma descrição do que seria hoje um transexual, tal, mas não era abertamente descrito, entendeu? Entendi. Então, olha, tem aqui uma descrição de um homem com características de mulher, ou uma mulher característica. Então você vai pescando isso e formando o entendimento, mas não tinha o registro para a gente poder ter essa compreensão direta. Show de bola. Que papo, hein, senhores? Uau. Acho que daria pra fazer parte 3, 4, Daria, 5. com certeza. Né? A gente pode fazer temático. Se o pessoal gostar e mandar pergunta, Isso. Boa, faz hein? temático. Boa. Pega um tema, uma doença aí. Isso, muito bom. Gostei dessa ideia. E aí, vamos já aproveitar e lançar uma coisa aqui? Será que a gente pode lançar? Bora? Parceria Shaoshan Ebramec? Boa. Deu a louca no chefe? Deu uma louca no chão. Bora lá. O desconto de quanto? Já vamos revelar o desconto? Ixi. Ó, o pessoal Alunos Ebramec que quiserem fazer Tai Chi, vai ter desconto. Kung Fu. Vai ter um desconto em parceria entre as instituições. Isso, A exatamente. gente vai anunciar isso em breve, mas já fiquem atentos aí. Fica atento. Exatamente. Boa. Olha aí. Mas aí, para você receber o cupom de desconto, escreve aqui. Quero desconto. Coloque aqui. Bota aqui nos comentários. Isso, Assista faça esse vídeo, comentário. evidentemente. Faça comentário. Não precisa botar no Pix agora, mas... Não, quando escreve aqui, ó, sobrar quero do desconto, pronto. ó, você já pode... ajuda, já ajuda. Exatamente. Então aguarde que a gente vai ter aí Ebramec Shaoshan lançando descontos. Parceria do Maravilhosa. milênio. Parceria Perfeito. do milênio, pronto. Maravilhosa. Aí, Ano ó. do Dragão promete. É isso É aí. isso? É isso. Ótima. Professor, alguma pergunta que você queira fazer para o Márcio? Acho que tá tudo tranquilo. Eu agradeço o convite, a receptividade aí de vocês. Estar de volta aqui depois de um Depois de momento um hiato. tão difícil aí. E espero que o pessoal tenha gostado. Tentei falar um pouquinho aí da medicina chinesa. Para mim é uma paixão falar dela. E se tiverem mais perguntas, pode colocar aí, me marquem, eu tento responder. Quem quiser me seguir nas redes sociais também. Qual à o canal, disposição. professor? O meu pessoal no Instagram é regis.acupuntura, @regis.acupuntura. E no YouTube é só buscar a Faculdade Ebramec, tem bastante conteúdo no Instagram, tem bastante coisa. O que aconteceu? Desligou. Não sei. Que desligou, eu sei. Mas a gente já tá na fase final, já tá tranquilo. Dá o tchau. Liga de novo pra ele dar o tchau. Não, aqui eu já dou tchau aqui no geral. Tá tranquilo. Então é isso, gente. Não, eu quero fazer uma pergunta pro Márcio. Ah, você? Eu quero saber como você conseguiu esse bronzeado. Esse bronzeado é porque eu tô fazendo bronzeamento artificial. Eu fiz uma parceria. E aí, sabe Ô, que Nogueira, fica Nogueira. fazendo aquele spray pintando assim, ó. Ó a marquinha. Fiz uma troca aqui, ó. Ó a marquinha. Caramba, hein, meu. Vai de correr de sunga, gente. De sunga? Nos pedala de sunga. Você pedala. Não, pô. Aí em Alagoas era só de sunga, viu?
Agora tem até uma pomada que o pessoal passa para amassar as coxas. Já viu? Entendeu? Gel para E o reidratar. custo da bicicleta? Você é doido? Um pneu. E o pessoal que depila a perna? É, Pra Tipo pedalar? Gabriel Augusto? Ah, eu não sei. nomes aí. Ah lá, tá aqui nos estúdios. Mas beleza, gente. muito obrigado aí pelo obrigado, convite. professor. Podem, Muito obrigado. sempre que precisar, podem contar. Maravilha, muito bom. E quem tiver interesse em se aprofundar na área de medicina chinesa, pode nos procurar também. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar todos os endereços da faculdade, do professor Regis, e tanto YouTube, Instagram, Facebook, site e afins. É isso? É isso. Perfeito. Valeu, gente. Muito bom. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.